Hoje eu vou ler para vocês e fazer um leve comentário sobre o livro de Êxodo. Estou com ele aqui na minha frente. Para quem não conhece, o livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia, e depois do livro de Gênesis, onde conta toda a história da criação do mundo por Deus, a criação do Jardim do Éden, a criação de Adão, Eva e dos animais colocados dentro do Jardim do Éden, com provisão infinita de mantimentos, vida abundante, tudo que tu imaginar de bom naquele jardim protegido. E após a saída do jardim, Adão e Eva tiveram filhos. O terceiro filho de Adão, chamado Sete, começou a buscar a Deus de forma mais intensa, não só os filhos dele, como a descendência dele, e essa descendência é escrita no livro de Gênesis de forma extremamente detalhada. Se você for lá conhecer mais dessa história, você vai poder ver e fazer anotações e conhecer detalhadamente a história e pegar muitas dicas, muitas visões, sabedoria e conhecimento que valem mais do que ouro e prata, para vocês terem noção, e aplicar na vida de vocês. Só que esse vídeo vai ser específico de uma passagem onde Deus manda pão do céu, manda mantimento do céu, que fica no segundo livro da Bíblia, chamado Êxodo. O povo que descendeu desse terceiro filho de Adão, que eu citei no começo do vídeo, estava, por uma razão que não vale a pena citar agora nesse vídeo, preso na terra do Egito, estava sendo cativo, estavam sendo escravos na terra do Egito, fazendo construções para o faraó, construindo cidades, armazéns, blocos de tijolos para construir cidades para o Egito. Só que aí tem toda uma reviravolta no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, ele começa a narrar isso através de Moisés e Arão e a libertação desse povo. Esse povo saiu do Egito, foi para a terra prometida, uma terra onde Deus prometeu, onde teria tanta abundância ao ponto da terra manar leite e mel, dois símbolos de extrema abundância para aquele povo naquela época. Só que aí o povo começa a murmurar, começa a reclamar de Deus, começa a falar mal, começa um com o outro reclamar, o que a gente conhece aqui no Brasil como reclamar. A Bíblia chama de murmuração. E Deus não se agrada muito disso. Porém, Deus é um Deus provedor, é um Deus que não vai contra a sua palavra. E eu vou ler aqui para vocês verem como é que está escrito e tirar as próprias conclusões de vocês, e eu vou comentar no final, ok? Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Eles estavam no deserto, para quem não conhece a história, saíram do Egito e ia para a Terra Prometida. Um caminhozinho curto, dava para chegar lá em pouco tempo, mas por conta de tanta murmuração, demorou mais tempo. E essa é uma das provas da murmuração. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, onde estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nós trouxestes a esse deserto para matar-nos de fome e toda a essa multidão. O povo começou a literalmente reclamar porque não tinha mantimento. Sendo que se você tiver um pouco de conhecimento básico hoje de fisiologia de corpo humano, sabe que o jejum é extremamente importante para resetar algumas partes do corpo. E talvez fosse isso que Deus, talvez não, um comentário particular meu, Deus estava fazendo isso para fazer um reset naquele povo. Só que o povo não aguentou, murmurou. Mas não vem ao caso agora. O que eu quero focar aqui é no quão Deus é provedor. Porque apesar de Deus ter todas as boas intenções, e o povo murmurou, o povo reclamou, e Deus mesmo tendo todo o direito de punir, não fez. Ele simplesmente proveu. Ele proveu pão do céu. Tem alguns estudiosos da Torá, da Bíblia, dos 5 primeiros livros, estudiosos que estão há anos estudando isso, que dizem que esse pão que Deus proveu do céu, que é o que eu vou ler daqui a pouco, tinha um gosto que você quisesse. Você provava aquele pão, tinha gosto de carne, tinha gosto de aquele melhor sorvete que você comeu na sua vida, aquela melhor fruta, uma laranja, uma tangerina, tinha um gosto que você quisesse. Só que isso aí já é outro, são comentários da Bíblia. Isso aí é um vídeo bem legal. Vou continuar aqui lendo para mostrar para vocês o quão provedor Deus é. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova e se anda na minha lei ou não. Dar-se-ão que ao sexto dia prepararão o que colheram, e será 2 tantos do que colheram cada dia. Literalmente Deus provém, só que Deus testa o povo. Literalmente ele dá um limite, ó. Eu vou fazer chover comida do céu, e não é qualquer comida, é a melhor comida que vocês podem imaginar. E essa comida, você só tem uma regra. Já que vocês murmuraram, só tem uma regra. Vou fazer vocês aprenderem, vou fazer vocês confiar nos meus propósitos. Foi mais ou menos essa a intenção. E essa confiança vai ter que ser da seguinte forma: vocês não vão poder armazenar essa comida para o próximo dia. Vocês vão ter que confiar que no próximo dia eu vou fazer chover do céu novamente essa comida, menos no sexto dia. Pois no sétimo dia vocês têm que descansar.
tem que desfrutar. Assim como Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou, ele deu essa diretriz para nós, que buscamos a Deus, para que trabalhamos 6 dias e desfrutamos no 7º. Então, apenas no 6º dia vocês vão colher por 2 dias, vão capturar o pão, pegar o pão e armazenar para o próximo dia. Isso mostra o quanto Deus é provedor, sábio e sabe muito bem o que nós precisamos. Esse povo, nessas passagens, eles estavam necessitando aprender a confiar em Deus. A confiar em Deus e não murmurar, não reclamar, simplesmente seguir o caminho sem reclamação. E é aí que Deus prova a sua infinita bondade, a sua infinita misericórdia e provém a melhor comida, o melhor pão, para que aquele povo não só alimentasse o corpo, mas também alimentasse o espírito, alimentasse a alma, pudesse confiar cada vez mais em Deus como provedor diário. Eles vinham de uma cultura egípcia, onde eles armazenavam muitos grãos, armazenavam comida, tinham um armazém gigante. Para quem não sabe, esse povo estava sendo escravo, construindo cidades ao faraó do Egito, que é uma espécie de governante daquela região, e essas cidades eram armazéns de comida. Eles vinham de uma história onde o antecessor deles, o José, teve uma grande relevância na sociedade por ter interpretado um sonho de faraó, no qual esse sonho, a conclusão foi que se o faraó não armazenasse comida durante os anos de fartura, eles teriam sérios problemas. E vocês talvez conheçam a história, se não conhecem eu vou resumir aqui. O faraó teve um sonho complexo, José foi lá e interpretou e deu uma ação para ser feita, armazenar comida durante 7 anos de abundância, para que nos 7 anos de seca, que não tinha comida, que tinha seca na terra de comida, eles tivessem comida em estoque para viver. Não só para viver, como negociar. O Egito ficou extremamente próspero nesses anos, porque eles eram os únicos na região que tinham comida. Eles trocavam grãos, para quem não sabe, a matéria-prima para fazer um pão, para fazer a comida básica, o carboidrato para o corpo humano ter alimento. Então, ele, literalmente, quando todos tinham fome, quando todos tinham necessidades, José, por ter armazenado o trigo nos celeiros dele, nos armazéns, prosperou. Não só prosperou ele, como prosperou o faraó, que na época tinha uma sociedade, vamos chamar assim, e trocava o grão por ouro, trocava o grão por terra, trocava o grão por todo tipo de riqueza que tu imaginar, inclusive até por animais. Então eles estavam acostumados a ter uma certa, vamos chamar assim, reverência e idolatria aos recursos, ao dinheiro, às posses, aos mantimentos. E tudo isso acabou meio que criando esse desespero, vamos chamar assim, essa falta de controle desse povo, que levou eles a murmurar, a reclamar de um Deus que eles viram todo o poder, não todo o poder, mas diversos sinais e maravilhas que esse Deus tinha feito dias, meses, semanas antes na terra do Egito, para poder livrar eles da mão pesada de Faraó. Então, essa história é para mostrar o quão poderoso Deus é, para mostrar o quão abundante e provedor Deus é, e para mostrar para vocês que nós sempre temos que ler e lembrar dessas histórias para que nós não viemos a cometer esse mesmo erro de reclamar, de murmurar, e não entregar na mão de Deus aquilo que deveria ser competência exclusivamente dele. Se ele não tinha provido a comida, talvez fosse o melhor para aquele povo naquele momento. Só para finalizar, no capítulo anterior, eles estavam nas águas amargas de Mara. Eu vou ler aqui, que é bem interessante. Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sul. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-lhe Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhe ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizerem o que é reto diante dos teus olhos, e derem ouvido aos teus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor, que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Só para finalizar, eles tinham saído do deserto, estavam 3 dias sem água,
voltando, talvez um processo que Deus quisesse que eles passassem, um processo de reset corporal, um processo de restauração. Para quem conhece um pouco de nutrição, de fisiologia, de corpo humano, sabe o quão importante um jejum pode ser para qualquer ser humano. E, por incrível que pareça, tem alguns estudos científicos que mostram que algumas águas amargas podem ter propriedades que ajudam a restaurar o corpo, por incrível que pareça. Eu já vi um documentário uma vez, há muito tempo, que tinha uns estudos que essas águas de mar tinham uma espécie de micro-organismos que limpavam o corpo humano por dentro para que restaurasse a saúde, tivesse uma espécie de reset através da alimentação. No Jardim do Éden tínhamos a árvore da vida, que era uma árvore onde o ser humano praticamente nunca morria. Ele tinha aquela árvore ali infinita e não tinha morte. Porém, aqui só mostra mais uma vez que, no meio da minha visão, Deus estava preparando eles, o povo, para que tivesse um reset antes de entrar na terra prometida, na terra que Deus queria dar para eles de presente, de graça, literalmente, e eles reclamaram da água, reclamaram da sede, sendo que o necessário era que eles, o certo, vamos chamar assim, é que eles não reclamassem, que tudo está na mão de Deus, tudo tem que ter uma confiança inabalável a Deus e entregar na mão dele, mesmo que as águas sejam amargas, mesmo que tudo pareça que não vai ter provisão, como eu falei no começo do pão caindo do céu, para eles era um milagre muito grande. E eu quero encerrar esse vídeo, ficou um pouco longo. Se você assistiu até aqui, peço que você deixe o like e comente. Comente alguma coisa, comente com algum amigo, compartilha, comenta com esse amigo o que você achou, o que você acrescentaria, e saiba que ao comentar a palavra, os ensinamentos que Deus deixou para a gente, você está literalmente plantando só sementes boas. Você consegue, por mais que a religião tenha cegado algumas pessoas ao longo dos anos, saiba que a palavra de Deus é uma espécie de provisão, é uma espécie de pão que cai do céu para aqueles que têm fome. Não fome fisiológica, mas fome de Deus, fome de algo maior. Tudo que você precisa está literalmente aqui, escrito há anos atrás, provisão direta do céu. O Verbo se fez carne. Assim João chamou Jesus. O Verbo é a palavra. E a palavra está escrita. Só basta você ir lá e pedir sabedoria e conhecimento a Deus para conhecer mais dela, ok? Deixa o like aí e até a próxima.